E olha, 7 horas e 17 minutos, a gente continua dentro desse tema porque os ataques de Estados Unidos e também de Israel ao Irã também alertam sobre eventuais impactos no comércio do agronegócio brasileiro com o país persa. No ano passado, o Brasil exportou quase 3 bilhões de dólares em produtos agrícolas ao Irã, com destaque principalmente para o milho. Já o Irã é um importante fornecedor de ureia, que é um insumo essencial para a fabricação de fertilizantes nitrogenados para o mercado brasileiro. Este é o tema da nossa entrevista hoje, começando a semana, com o Chico Graziano, nosso analista agro, que já está chegando por aqui. Tudo bem, Chico? Seja bem-vindo, bom dia, excelente semana para você. Bom dia, obrigado. Todos preocupados com essa guerra, mais uma guerra, né? A gente acha que as guerras iriam acabar, parece que elas retomam seu ciclo, mas enfim, vamos em frente. Com certeza, e temos muito a conversar hoje dentro dessa balança, relação comercial do Brasil e essa situação do Oriente Médio. Como que funciona hoje, Chico, o fluxo comercial entre Brasil e Irã? Nós temos uma particularidade no comércio exterior com o Irã. Essa particularidade é dada pelo fato de que o Irã sempre foi um país sancionado em termos de importações, ou seja, em termos de negócios, basicamente pela influência norte-americana sobre as grandes empresas que trabalham nesse setor. Então, não é fácil e nem é permitido você fazer negócios com o Irã. O que aconteceu na relação com o Brasil? O Irã, através de empresas que driblaram um pouco esta restrição financeira, o Irã começou a oferecer ureia para o Brasil, que é, como você disse, um fertilizante importante, nitrogenado para as plantas, e o Brasil começou a pagar essa ureia em milho. Então, para você fugir da transação financeira, que possivelmente seria penalizada no mercado internacional, o Brasil começou a fazer uma espécie de escambo, trocando ureia por milho. E, pasme você, o ano passado, o Brasil exportou bastante milho para o mundo, 23% do milho exportado foi para o Irã, e o Irã construiu e tem uma avicultura, principalmente da produção de frangos, muito grande. Então, o Irã compra muito milho, na verdade, ele troca milho pela ureia. E eles, por que a ureia é importante? Porque eles têm muito gás natural. A ureia é um fertilizante nitrogenado que é produzido a partir de gás natural fóssil, como se fosse do petróleo. E eles têm a Rússia também tem, a China também tem, mas o Irã é o maior exportador, produtor e exportador mundial de ureia. O Brasil compra ureia do Irã fazendo esta barganha com o milho. Então, o que vai acontecer agora? Nós vamos ficar torcendo, olhando o que é que vai acontecer com esse mercado do milho versus a ureia iraniana. Agora, Chico, é cedo para falar de impactos ou, de fato, eles podem acontecer diante de uma promessa de conflito de pelo menos 4 semanas? Os impactos já começaram a acontecer, não propriamente devido à importância do Irã no fornecimento do fertilizante da ureia, que é o nitrogenado brasileiro. O Irã não é mais importante do que a Nigéria, do que o Catar, do que Omã, que são os três principais fornecedores de ureia para o Brasil. Mas o que está acontecendo é que o preço da ureia vai para as alturas, já está indo para as alturas. Então haverá uma penalização maior, não propriamente pela falta de fertilizante, mas pela elevação geral de preços que está acontecendo, como nós vimos antes, pela elevação do preço do petróleo, sobe todos os combustíveis fósseis, sobe o gás natural também, e a fabricação de ureia na sequência. Se houver, como está aparecendo, a interdição lá daquele Estreito de Hormuz, aí realmente o preço, ele fica todos os negócios ficam inseguros, né? E o fertilizante que vai ser utilizado, veja, o fertilizante que seria comprado agora, nós estamos entrando em março ainda, né? O fertilizante será utilizado a partir dos plantios de outubro. Então,
Ainda existe aí alguns meses para ver o que vai acontecer com esse mercado, mas é muito preocupante, sim. Para a gente dar um exemplo, né? Como seria um reflexo disso se confirmando até, né, o uso desses fertilizantes, a necessidade de uma alta de preço? Para a gente dar um exemplo para quem está acompanhando o SBT News, onde estaria esse impacto para o consumidor final? O fertilizante nitrogenado, derivado do petróleo ou do gás natural, que é a ureia, ela é muito importante na lavoura do próprio milho. Ela não é importante na soja. Por quê? Porque a soja é uma leguminosa e, por uma tecnologia desenvolvida com muito auxílio aqui da Embrapa, dos pesquisadores brasileiros, a soja fixa o seu próprio nitrogênio da atmosfera nas suas raízes, um processo biológico sensacional. Então, outras lavouras, como cana-de-açúcar, como café, como milho, em geral, utilizam ureia para fazer a fertilização nitrogenada. Então, se faltar ureia, ou se o preço da ureia subir, que é o mais provável, como eu estava dizendo, vai afetar custos do produtor rural. E, em alguns setores, principalmente no milho, os custos já estão elevados em geral e o preço não está muito bom do milho. Ou seja, a rentabilidade do produtor de milho já está meio complicada. Se os fertilizantes subirem, vai apertar o custo de produção dele. O reflexo maior que nós deveremos ter é para a próxima safra. Então, eu não diria que teremos impacto agora, embora a gente sabe que os comerciantes procuram se aproveitar dessas oscilações de mercado e dizer, não, eu tenho que aumentar aqui, porque vai aumentar tudo. Existirá uma tendência de elevação de preço, mas ela não deveria, tecnicamente, ser significativa nesse momento. Agora, o mais importante, me permita aqui puxar o assunto para quem analisa esse tema. Por que é que o Brasil continua ainda tão dependente do fertilizante importado? Esse é o X da questão para a estratégia brasileira de médio e longo prazo. Nós precisaríamos nos livrar, nós deveríamos produzir mais fertilizantes aqui dentro do Brasil. Eu ia te perguntar exatamente isso, Chico. O quanto nós ainda somos dependentes de fertilizantes que vêm de fora? E o quanto essas novas relações comerciais, a exemplo do que nós estamos vendo, Mercosul, União Europeia, uma possível relação Mercosul e Coreia também, que foi uma viagem recente do presidente Lula, o quanto isso pode facilitar a médio prazo, talvez, para reduzir essa dependência, ou se isso não deve acontecer, qual seria a saída, pensando na produção aqui do Brasil? Então, o número agregado é o seguinte, nós importamos aproximadamente 85% de todo o fertilizante que a agricultura e a pecuária do Brasil utilizam. 85% é a nossa dependência, nós produzimos 15%. Agora, há uma variação entre os tipos de fertilizante. Nós estamos falando agora do fertilizante nitrogenado, que basicamente é feito a partir da síntese da amônia, da síntese da amônia, que vai gerar ureia. Como é que produz? Basta ter gás natural. Então, nós tínhamos aqui no Brasil 2 fábricas importantes de ureia operadas pela Petrobras. Elas foram fechadas nos últimos anos. Então, agora, o governo, desde a época do Bolsonaro, em 2022, lançou o Plano Nacional de Fertilizantes. Qual é o objetivo? Chegar em 2050, reduzir essa dependência para 50%, de 85%, baixar para 50%. Agora, você pega, por exemplo, o fertilizante potássio, que é outro fertilizante importante. Você tem os nitrogenados, você tem os potássicos. O potássio depende de minas. Então, nós não temos minas de potássio no Brasil. Os países que têm uma bênção. Nós temos uma aqui no meio da Amazônia, que para explorar é uma dificuldade. No Nordeste tem uma outra também. Então, reduzir a dependência em potássio seria ou será mais difícil. Agora, em nitrogenado, nós teríamos que investir, né? E se for o caso, como o custo do nosso gás natural, que basicamente vem da Bolívia, embora exista hoje muito gás natural também, do petróleo que está sendo explorado nas camadas de pré-sal, ou dessa eventual exploração que virá lá na foz do Amazonas, etc. O Brasil tem gás. Onde você explora petróleo, tem gás também. Nós precisaríamos ter um aproveitamento melhor dessa riqueza, mesmo que o custo de fazer isso
não fosse competitivo. Então, nós não vamos nos tornar nunca autossuficientes. Por quê? Porque o gás natural do Oriente Médio, o gás natural da Rússia é muito farto. Nós não temos essa fartura, mas reduzir essa dependência tão elevada, isso sim é estratégico. O plano é chegar até 2050 e reduzir para metade dessa importação. Deus ajude que a gente chegue lá, porque é promessa, promessa, promessa e nunca se faz uma decisão estratégica desse tipo. O Brasil trabalha sempre no curto prazo, resolve os problemas, se é que resolve, né? Então, falta no Brasil aquilo que nós falamos, uma visão estratégica de médio e de longo prazo. Isso que precisaria ter. É interessante quando você traz esse tipo de dado, de informação, que a gente passa a ter uma dimensão do quanto o percurso ainda é longo e o quanto esses impactos, de fato, vão acabar batendo também em nossa porta. Muito obrigada mais uma vez, Chico Graziano, nosso comentarista agro aqui do SBT News. Seja sempre bem-vindo, até a próxima. Até. Tchau, Laura. Obrigado. Tchau, tchau.